referência aqui em energia solar na nossa região toda, e também a vida natural com muitas coisas maravilhosas. Agradecer também ao Sicredi, ter com quem contar é com o Sicredi, e a Harmônica Escola de Música. Boa noite, boa tarde, bom dia. Como é que estamos? Começando mais um Pode Tratar, aqui nesse maravilhoso estúdio da Black Box, com a companhia das minhas queridas amigas e com a sua companhia também. Você já está inscrito no nosso canal, é sempre bom a gente lembrar e já deixar também a sua curtida e agradecimentos para a gente já começar o assunto direto com a nossa convidada de hoje. Uma gratidão especial ao Oriente Terapias Integradas, a Alon, a Magia das Plantas, loja física agora ali no espaço anexo ao Oriente Terapias. E eu vou falar também da Faraó Casa e Construção, Faraó Casa e Decoração, que lançou agora semana passada, retrasada, né, revelou lá os 4 ambientes em que ela vai trabalhar um café e uma mudança, e a gente está acompanhando, tão bonito. Eu me emocionei, ela foi visitar as pessoas. Parabéns, Eliane. Esse é a essência da Faraó, e a sua sugestão sempre vai encantando com as suas sugestões. Hoje o nosso estúdio está aqui com a sugestão desse lindo vaso, a gente já vai mostrar. Nossa, agora até me perdi. Quem mais está no meu pulou, né? Tá contigo. Agora tá comigo. Olá! Olá, olá. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Pode Tratar de hoje, muito especial. E vamos agradecer também a Sphere Store, a Jennifer Alana Lorini, psicóloga, e a Solute, Soluções em Odontologia. Quem precisar estar renovando. Hoje a gente tá tudo coisado. A gente tá no alalalalom. Alalalalom. Agradecer também o Dr. Gedriel Zarte, a Biju 10, em Dois Vizinhos, Francisco Beltrão, Quedas do Iguaçu, Coronel Vivida, Chapecó, Pinhalzinho, Palhoça, São Lourenço do Oeste e Maravilhas! Que maravilha! E agradecer também a agência Sharp, da maravilhosa Andressa, que está conosco, nos auxiliando nessa nova etapa do Pode Tratar. E agradecimento mais que especial para a nossa patrocinadora desde o primeiro Pode Tratar, a Comer Bem. Andressa, seja muito bem-vinda, que está aqui conosco. Vamos esclarecer algumas dúvidas que o pessoal tem. Falei para ela aqui sobre as perguntas, que eu não tenho a menor ideia de nada disso, e ela vai estar nos explicando. Seja muito bem-vinda. Eu sou Elisandra Barosca. Quem é? Ninguém falou também, eu acho. Seja bem-vinda, Andressa. Obrigada. Mais uma vez a Pode Tratar, né? E hoje a gente vai falar sobre a diferença, né? Sobre a sensibilidade, sobre a alergia, sobre a intolerância. Como que tá? E sobre a Andressa também. Andressa, como é que era a Andressa que veio no primeiro episódio? Nossa. Se você sente que você evoluiu, que você também encontrou outras coisas, como é que foi a tua primeira vinda e essa agora, e esse sanduíche, o meio, né? Isso que é o assunto de hoje, porque a gente vê você mais ativa, muito mais solista. Nossa, você esclarece muita coisa que para você parece simples e óbvio, né? E a gente fica... Como é que foi esse sanduíche entre estar aqui hoje e a última vez que a gente veio? O que você fez? O que você inventou? Nossa, é muita coisa, né? A gente acompanha. São muitos meses. Quantos meses foram? Acho que já deu um ano, vai. Dá para dizer que foi? Eu acho que foi sim. mais ou menos. Foi perto Nossa, do aniversário de um ano, então... Muita coisa mudou. Mudou em cardápios, mudou em produção, mudou em novidades, né? De opções. E também a questão de aparecer mais, né? Eu acho que a gente acaba perdendo aquele medinho de ser vista. Então, até o que eu trouxe hoje aqui são coisas que eu produzi já lá no Instagram. Que são coisas que muita gente não sabe, as diferenças, né? Muita gente tem dúvida, que confunde. Então, eu resolvi fazer vários videozinhos explicativos, curtos, para que as pessoas possam entender mais. Até mesmo o que eu produzo, né? Porque às vezes as pessoas chegam e querem saber o que você faz, o que você produz, né? E sempre tem dúvida, tipo, tem isso, tem aquilo. Por mais que às vezes está lá, a pessoa sempre tem dúvida. E vamos começar já com uma dúvida que eu achei muito legal. Qual é a diferença entre alergia, sensibilidade e intolerância? Porque para mim
era praticamente tudo intolerância ou alergia, né? Aham. Qual é a diferença das três? Então, a alergia é uma resposta ao nosso sistema imunológico. Então, ele pode causar reações adversas, dependendo a pessoa, e ela pode ser grave. Então, vamos dar um exemplo. Alergia, vamos falar do glúten, para uma pessoa que é celíaca. Ela pode dar feridas no corpo, pode, às vezes, fechar a garganta, pode causar reações bem graves, sabe? E a questão da sensibilidade, ela já é mais leve. Ela já é uma resposta, assim... a pessoa, às vezes, sente uma dor de cabeça, um desconforto, sabe lidar com aquilo. Não é nada perigoso igual a alergia, que a alergia já é mais grave. E já a intolerância é mais quando a pessoa, às vezes, não tolera um alimento, o nosso corpo ele não digere. Vamos dar o exemplo da lactose. Então, a pessoa ali consome, vamos dizer, a lactose e sente, às vezes, um desconforto abdominal ali, mas vem acompanhado de uma diarreia, Ou prender Ou a prisão. também, ou prender né? muito, né? Às vezes fica vários dias sem ir no banheiro. Então, as diferenças são essas. A alergia já é uma resposta, assim, mais no nosso sistema imunológico. É uma reação mais É uma rápida, reação, né? e Você em muitos percebe na casos hora. pode ser muito grave. Então, a Sim. pessoa que tem alergia tem que tomar mais cuidado nessa questão do consumo dos alimentos. A palavra intolerância está muito ligada ao processo digestório, né? E a novidade ou a descoberta do diagnóstico, lidar com isso, como é que você vê, assim, porque você também faz um suporte, às vezes até emocional, né? Porque a gente entra em contato já num determinado fim de linha, num certo sofrimento já longevo, então a pessoa já está desconfiada, né? Ela Sim. já está... E aí, comer fora, comprar de alguém fora, confiar em alguém, será que vai ter, será que não vai ter? Esse processo você vem mostrando aos poucos, né? Tanto que foi uma das perguntas que eu fiz um pouquinho antes. Se você pensa em fazer um passo a passo, vamos fazer esse brownie passo a passo, gravar ele, postar no TikTok, sei lá, ou você ainda acha que isso seria inadequado? Na questão do que eu... Porque as pessoas, quando o do ensinar, mas ao mesmo tempo o confiar, né? Porque a gente vê as pessoas assim, mais frias, né? Mas não confio tanto. Eu acabei de passar por uma festinha de uma amiga, eu não fui lá de Curitiba, e ela buscou várias padarias especialistas para não ter contaminação cruzada, né? E aí ela encomendou, fez orçamento, fez tudo, sofreu por 15 dias, cancelou o pedido e foi fazer em casa. Sério? Por Porque não medo? sentiu confiança? Porque o filho passa muito mal e nem não sentiu essa sim, confiança, sim. né? Você lida com isso? Sim, tanto que, até eu ia falar mais para frente, nessa questão, por isso que eu utilizo, vamos falar das alergias. Porque a sensibilidade e intolerância, se você tem uma contaminação cruzada, você não sente tanto. Né? Tem pessoas que nem... Dificilmente a pessoa Mas sente, a né? alergia, por isso que eu uso sem trigo. Eu não posso usar sem glúten. Porque sem glúten não pode ter contaminação cruzada. Então, eu já aviso o celíaco. Tem contaminação cruzada. Porque minha cozinha ela não vai ser livre do glúten. Porque o utensílio pode estar contaminado. Por mais que eu lave diversas vezes, a partícula do glúten é muito pequenininha. E aí ela não é fácil, assim, de higienização, O que sabe? você sabe sobre essa partícula? Ela é artificial? Ela é conspiradora? Ela é um plástico. Porque ela é Ela uma tá vindo cola, da né? onde? É uma cola. Aham. Ela é um inflamatório. Ela é uma proteína, né? Então, e ela acaba sendo muito minúscula. Então, se for mais poroso o utensílio, a bancada, Sério? ele gruda, ele não sai. Claro que se a é uma mulher não vai cola? confiar em nenhuma padaria. Lógico. Óbvio, não é? Porque daí não é só os ingredientes, porque os meus ingredientes são todos sem glúten. Só que a gente às vezes consome alguma coisa com glúten na cozinha. O forno que fez o forno, vapor. exatamente. A Nossa, não tinha batedeira, o noção. liquidificador, tudo. Então, a pessoa que é celíaca, ela já sabe. Ela vai ter que trocar todos os utensílios, vai ter que cuidar isso, então ela já sabe. Não é qualquer lugar que ela vai comer. Mas por isso que seria legal, né? Quem sabe em breve, brevíssimo, você montar, às vezes,
talvez já esteja Aham. no seu pensamento, algum curso, alguma coisa, né? Tanto para padarias, restaurantes, tudo mais, mas também, né, para pessoas. É porque a pessoa já vai ter que fechar a cozinha dela, né? Exato. Não Aham. dá mais para compartilhar nem Sim. a cozinha. Uhum. Gente, eu estou muito Aham. impressionada com isso. E aí, assim, interessante, porque é uma forma de, às vezes, você é celíaca, então você quer aprender a fazer umas coisas em casa. Exato. Isso. Para Aham. facilitar a minha vida. Eu acho que entendeu? principalmente para as mães. Sim. Exato. Porque Nossa. o adulto, quanto adulto, você entende os sintomas, você se vira, né? Agora, você imagina a criança, né? Então, acho que a maioria das mães Verdade. que recebem um diagnóstico desse, além de, que eu percebo muito, não levarem a criança para lado nenhum mais, porque, Sim. tipo, Sim. qualquer festinha, qualquer coisa, como é que você vai tomar da mão da criança? Não, não come. Não pode Não faz comer, isso. ou- Porque tem criança que é tão alérgica ao alimento que um beijo Sim. de alguém que consumiu dá reação. Né? Então, assim, eu já tive casos de Nossa. pacientes, de crianças, onde a mãe relata exatamente isso. A avó veio, deu um beijo e tinha consumido tal coisa. E aí a gente começou a perceber que, tipo, era muito maior do que só o alimento. Então, é que a cozinha toda é Uau. trocada, tudo é trocado, e a mãe e o pai, enfim, a família toda consome sem, porque não tem um alimento que você faça para Sim. já contamina e já tem o risco de a criança E na ter... microfisioterapia? Porque tem, né? Algo que diz sobre essas alergias, essas intolerâncias, assim. Sim, às vezes não só na micro, às vezes tem alguma coisa vinculada com a parte da gestacional da mãe, né? Uhum. Porque normalmente a alergia, quando tem alergia, quando é corpo, normalmente é alguma separação muito gravíssima, algum contato que foi perdido, algum contato que gostaria de ter tido e não teve. Então, se às vezes a mãe perdeu alguém durante a gestação. E o nascimento é um Separação. distanciamento, é uma separação. Então, às vezes, como o bebê E o reagiu parto é muito nesse dependendo. parto. Dependendo Então, do tudo parto, isso, às verdade. vezes, interfere na reação. Por isso que precisa entender tudo o que aconteceu, nos mínimos detalhes, para poder entender o porquê, por que é tão gravíssimo. Então, depende do que realmente aconteceu, para poder trabalhar. Só que, claro, né, ali daí começa o desmame também. Porque não dá para ser tipo de supetão, daí a mãe consumir e tal. O que a gente percebe nos primeiros dias é que o beijo já não dá reação. Então, aquela criança que tinha reação de alguém que consumiu, ela já não tem mais tanto. Ela não fica Então, tão ela vai sensível. Isso, aí ela, assim, aos né? pouquinhos, que é o que eles vão fazendo, na verdade, né? Aos pouquinhos eles vão introduzindo em uma coisa ou outra para o corpo da criança começar a conseguir trabalhar com isso. Então, no Precisa caso, junto igual. o glúten e o trigo não é a mesma coisa. Que as pessoas acham que o glúten e o trigo são a mesma coisa. Isso. O glúten é uma proteína do trigo. Só que ele pode estar na cevada, no centeio, ele pode estar na aveia por contaminação. Hoje em dia a gente consegue aveia sem glúten. Então, no mercado até a gente vê lá, tem as aveias com glúten e tem as sem glúten. Então, assim, para a pessoa que é celíaca, que é sensível ao glúten, ela não deve só evitar O trigo. não deve só evitar o trigo, ela tem que cuidar todos esses outros, né? Porque Então, muitas vezes compra, né, a aveia achando que não Exato, tem sim. e ela tem. sim. Tanto que hoje em dia tem, né, a cerveja sem glúten, Sim. né? Então, todo esse cuidado, ele acaba... Já aconteceu casos sérios, graves, da pessoa achar que não tinha e consumir e, tipo, morrer, né? Sim. Sim, então... Isso não só também com o glúten, com o leite também, né? Acaba acontecendo. Então, por isso que hoje, na minha descrição, é sem trigo, pela essa questão do cuidado mesmo, né? Da questão de... Porque pode haver contaminação cruzada. Porque para uma cozinha ser realmente inclusiva, totalmente, sem contaminação, é um processo de mudança geral, com Você teria tudo. que fazer só isso, né? Isso. E nem Tanto quando... para você, para tua casa, quanto para fora. E outra coisa, até se você for comprar os insumos a granel, você não pode mais. Você só tem que comprar eles de Lacrado. fornecedor de confiança, que é lacrado, que é fechado, bem manipulado. Então, isso não é só um ingrediente, um insumo, é todo o resto, né?
Hoje você vê a inclusão dessa necessidade, por exemplo, fechar um evento, um casamento. Aí tem a opção de entrada para quem tem isso, você já vê um mercado à parte, porque hoje em dia a profissão de nutrólogo, nutricionista ajuda muito. As pessoas, para conseguir investigar isso e chegar a uma sabedoria e saber conviver com isso de forma tranquila, é uma vida né? Então, hoje você vê que o mercado, as pessoas, a sociedade conseguem trazer isso ou ainda é uma batalha invisível? Sabe que eu acho que vai depender muito da pessoa que está fazendo a festa, né? Entendi. De pensar no convidado. Tipo, se é uma pessoa próxima, se é uma criança, se é a da família, a pessoa mais próxima, ele vai pensar. Às vezes, se é um outro convidado, assim, a pessoa até deixa, porque a pessoa já está acostumada. Às vezes, leva a própria comida, né? Sim. Mas, assim, aparece muitas pessoas... eu quero um bolinho porque eu tenho um convidado que não pode. Eu quero alguma coisa para oferecer. Então, tem a procura. Eu vou fazer uma festa de 1 ano e preciso de algumas opções para... Tenho 3 convidados que não podem. Daí já junta a pessoa que não pode comer o leite, a pessoa que não pode comer o glúten. O ovo. E já tem Gente, o ovo. é porque hoje a gente está vendo uma nova descoberta, Sim. né? A intolerância a questões do ovo, a gema clara. A Cid passa por isso lá no grupo da Tainá, né? Com o pequeno Ravi. Nada com ovo. E aí também é outra batalha, Sim. porque a liga das receitas... Ou É o o mais leite, difícil. ou é a farinha, ou é o ovo. Então, como é que foi que a gente aprendeu a cozinhar dessa maneira? Ou, quem sabe, os insumos foram alterados? Porque é uma coisa que chama a atenção, né? A sociedade de hoje, daqui a pouco, está comendo igual astronauta. Pega um comprimidinho, toma, outro comprimidinho, toma. Que é mais seguro, vem do laboratório. É um absurdo. E sabe que precisa alguém começar a testar, né? É. Alguém começar a misturar coisas para dar certo. Então, hoje em dia, e como eu trabalho muito com isso, não é difícil substituir. Eu já tenho uma noção do que eu posso estar trocando, né? Legal. Mas chega um certo ponto de restrições que a gente já não consegue mais, né? Tipo, hoje todos os meus produtos eles são sem glúten, né? Não tenho trigo. Sem leite está praticamente quase 100%. Ovo, a gente já tem um catálogo melhor, com mais opções. Sem açúcar, a gente já reduz bastante. Porque se você retira o ovo, já não tem o açúcar, Não tem, já não dá química, né? Aí tem outras alergias ainda, que a gente vai falar mais pra frente. Não, pode já falar. Vai. Quais são as Mas deixa eu fazer uma pergunta. E o que é mais difícil? Mais difícil. O ovo, tipo assim, não ter o ovo, você percebe assim nessa... Exatamente. Porque assim, o que a gente fala muito toda vez que a gente prova, que é gostoso. Sim. Que isso foi uma coisa que a gente sempre quis falar muito, assim, que as pessoas têm esse certo, meu Deus, Esse agora não vou poder comer preconceito, nada, né? Porque tudo é ruim. E não é É um ruim, choque, é né? macio, é gostoso, tudo é muito bom. Como que sabor. fica? É gostoso. E como que fica gostoso? Tem que ter, tem os seus truques, mas eu digo assim, o que fica mais difícil para deixar gostoso? Né? Gostoso que eu digo assim, que a pessoa fala assim, tudo bem, eu sou alérgico, mas tem essa opção aqui que me salva. Qual que é o mais difícil? Tu sabe que isso da questão do gostoso e do ruim foi por causa da questão do início, né? Sim, que No era início, tudo que meio o duro, pessoal tudo meio... ficava muito seco, choque, ficava sem gosto, ficava esfarelento, ficava ruim mesmo. E aí até o pessoal, né, saber que depois de várias opções que inventaram no mercado, hoje que a gente tem ali opções, tem um leite vegetal. Não tinha leite vegetal. Hoje em dia tem até o creme de leite vegetal, né? Então, hoje a gente tem mais opções para deixar mais gostoso. Então, acho que um dos mais difíceis, assim, no início, foi o ovo para mim. Hoje em dia, de Pro tanto... mundo. Pro mundo, verdade. Nossa, fazer é o que muito, sem muito difícil Porque mesmo sem o ovo. por causa da questão realmente da estrutura do bolo. Não vamos falar do brownie, porque o brownie ele tem ovo, mas o aspecto dele é para ficar batumadinho, né? Mas geralmente os bolos eles ficam mais baixinhos, eles não têm aquela estrutura, eles não crescem tanto. O ar da farinha, né? Mas os teus crescem. Daí eu acho que o açúcar, que a gente fica mais restrito ainda, porque daí não dá para fazer um bolo com cobertura, não dá para fazer um recheio diferente.
Não posso nem com adoçante. Aí a gente já... E o mel? Viu, Alisson? Tá difícil a É vida com difí- você, meu amor. O a- mel. E o Alisson, mel? o mel a gente quase não utiliza porque ele acaba sendo igual aos adoçantes, né? Vira açúcar, né? Sim, óbvio. Ah, mas Aham. ó, o Alisson Mas é uma ele opção. consome ele mel. consome mel. Isso aí. Porque Só assim... no caso, né? É, Xilitol, Porque eu xilidol. utilizo uvas passas, né? Para Também. adoçar. Então, hoje... Banana. Tá? Banana. Então, eu quero um bolinho para um bebê. Então, massinha de banana com uvas passas. Consigo fazer ali um cremezinho de tâmaras com cacau. Ai, Dá que para delícia. fazer um recheiozinho, uma cobertura. A opção que a gente já começa a trazer mais opções. Porque, realmente, retirando o açúcar, a gente já diminui muitas opções. Mas eu acho que, assim, para mim, o desafio maior foi ao ovo. Porque hoje em dia eu não consigo fazer um brownie ainda gostoso sem o ovo. É porque é muito gostoso. Tu esse já ouviu brownie, falar gente. naquela espuma da água do grão de bico? Sim, dá para fazer o buttercream com ele, Nossa, fazer... gente, é um Aham, milagre aquela água. Só Aham. bater, vira uma maionese. aham. Dá para fazer Totalmente bastante neutra. coisa. Interessante. Né? Mas sem açúcar é mais saudável? Olha, Vamos fazer vamos Vamos fazer um recorte assim, sem açúcar. Sem sal, eu diria que não, mas sem açúcar, eu acho que né, dava pra dizer que sim. Vamos né? ver, vamos ver. então, nem sempre. Uhum. Porque, assim, depende do que vem para substituir ele. Porque quando a gente diz sem açúcar, é quando não tem açúcar refinado. Sim. Que é o Sim. açúcar cristal ali, ou Sim. aquele... Ou refinado mesmo, que o é de refinado, confeiteiro, isso, né? que não tem esse tipo de açúcar. Mas aí o que a pessoa coloca no lugar? É um adoçante artificial? É um adoçante natural? Porque hoje eu utilizo sem açúcar, é porque eu uso uvas passas ou tâmaras. Agora, ele não é mais saudável se você colocar um artificial. Sim. Porque todos eles vão ser açúcar. Exato. É. Dependendo do tipo, né? Que a pessoa está fazendo um tratamento, vamos dizer, uma pessoa que tem diabetes, né? Tem alguns tipos de adoçantes que eles podem consumir, tem outros que já não podem. Verdade. Então, eu acabo nem utilizando mais adoçantes. Eu tenho só a opção da uvas passas e das tâmaras. É porque ontem... Já experimentou batata doce na base? Batata doce eu já usei para fazer o panetone vegano. Gente, é maravilhoso e fica super Aham. doce. E ele também dá uma Dá maciez liga, né? da Dá um- liga. aham. Dá, batata Fofinho. doce. Já fiz muita coxinha de batata doce. Eu ia falar, essa eu já comi. Já fiz Bom. muito. Nossa, fica muito bom. E a Aham. casquinha fica crocante. igual, Fica, uma delícia. Ai, batata doce é muito bom, né? Aham. Sempre. É até pra ficar salgada É. também. Tem que E, falar. porque assim, ó, é engraçado você falar isso, porque ontem a gente foi na sorveteria. E aí, no caso, nessa sorveteria tinha a opção sem açúcar do sorvete lá. Aham. Mas o Alisson passou muito mal ontem. Então, pode ser que tenha tido sem açúcar refinado, mas com algum tipo de adoçante, né? Sim. Que pode ter dado um ruim, porque é muito tempo sem. E aí, no caso, ele apavorou, né? Lógico. Mas porque e o leite imagina, também, né? Não? dizia que era fruta só, né? Porque sabe o que É que daí não é o Mas- sorvete, é o A gelato pasta. que eles É, falam, tipo né? Que daí é gelato, é. feito sem... Mas sabe o que acontece? É que cada tipo de adoçante, ele age de uma forma diferente no nosso Organismo. corpo. É por isso que lá no açaí tem uma placa dizendo assim, o consumo até tantas bolas, ok? Acima disso pode te dar diarreia. Entendi. Por causa do muita adoçante química, que é né? utilizado. Então, tem pessoas, vamos dar o exemplo de 2 adoçantes muito utilizados que ficaram muito famosos, o xilitol e o eritritol. Agora, eu não vou lembrar, porque como eu não utilizo eles, eu não lembro bem certinho. Mas o eritritol, ele causa mais desconfortos para as pessoas do que Pode o ser. xilitol. Sim. Então, Dá. assim, por isso que até não comecei a não utilizar mais, até comprava adoçante para ter como opções, mas aí, com esses relatos das pessoas sentindo desconforto e tal, eu resolvi realmente ter a opção com açúcar e tem a opção sem açúcar, mas aí nós temos somente essas opções sem açúcar. E tem alguma farinha que usa que dá tipo um negocinho na língua, tipo Que abacaxi? Parece que você colocou uma pimenta no final ou uma... Fala, mano. Algo cítrico. Aquilo do abacaxi, boa. É, Que fica na língua. Na assim, língua, assim.
como se tivesse... Eu não sei se é farinha de amêndoa. Você usa farinha de amêndoa? Sim. Alguma coisa com esse amendoim, não sei, sabe? Que dá um... Tu disse que parece que tem farelinho? Ou Não, dá- Parece Não, que tem uma dá pimenta tipo Sabe uma quando aqui, você outra come o aqui. na abacaxi, aquela acidezinha dá um... Parece que cortou a Leve. língua, assim, em vários pedacinhos. Eu né? não sinto, mas elas sentem, não é em todos. Não. Sério? A gente Eu acho que No é final. no de amêndoa. Que quando você usa de Mas vocês amêndoas. lembram qual bolo que foi? Ai, não. Ai, foi- sim, o de baunilha, acho que Não, foi, foi o de cenoura. Foi o de cenoura. Não lembro, então, agora. Mas no último de cenoura vocês não Não, relataram. Não, é relatamos todo, por isso. isso que eu tô Ah, falando. não, então é São de todos. baunilha. Eu não falo que eu Pode Eu ser, acho que pode é. ser a farinha de amêndoas, então. É, porque eu eu utilizo acho. mais a farinha de amêndoas no de baunilha do que nos Do que outros. nos outros, A eu gente vai acho ter que é. encomendar Vou ter que outro. fazer É. outro para vocês fazerem o teste, porque é Sim. isso. Ah, isso, pode fazer. Eu acho que a gente precisa de um teste. Tirar essa dúvida Tirar logo, essa dúvida. né? Mas é isso que eu falo para as pessoas. Quando elas têm, às vezes, um desconforto, uma sensibilidade, faz o teste. Aham. Retira isso da tua alimentação. Tá com Isso. dúvida se é o glúten, se é o leite? Porque se você for fazer o teste, às vezes o teste dá negativo. Mas o teu corpo tá Exato. mostrando Vários isso, pacientes né? são assim. Então, faz o teste, retira, fica uns 15 dias, às vezes mais, se você conseguir. E olha, gente, Sem tem consumo. outros agravantes também. Às vezes você teve uma insolação, um dia está desidratado, não toma água. Tem tantos outros Muito. agravantes. É raivoso, não tolera coisas. Tá sempre acontece. gorfando palavrão pra lá e pra cá. Aí não digere as Aí não, coisas. não daí bota a também- culpa na comida, porque É. a comida não tem nada Aí a ver eu com sou isso. Exato. intolerante, é mesmo. É mesmo. intolerante Porque a pra gente também caramba. conhece muitas pessoas que se dizem intolerantes, mas que determinadas coisas comem. Sim. Ai, quando eu consumo o sorvete, eu passo mal, mas se eu comer, tipo, um chocolate, não me dá nada. Sabe qual que foi a explicação? Eu fiz bastante terapia, porque eu era muito sensível ao leite. Hoje em dia, algumas coisas eu como, não passo mal. Ela falou que é que depende do momento que eu tô. Exato, exato, exato. Se eu estou viajando, eu não sinto A vida. Não Se pode eu ter tô perigo no hotel. raivosa, se é um dia que eu tô mais triste, se é um dia que eu tô mais Ansiosa. pensativa, nossa, daí me dá refluxo, me dá dor de cabeça, aí me dá... Sim. E agora não, vou comer um hambúrguer, que tem ali o queijo, né? Às vezes só me dá uma distensão, gases, pronto, passou. Mas dependendo do dia, me dá dor de cabeça, eu fico mal. No Mas outro dia parece que é ressaca. Mas é que você já vem tratando Aham. também a parte emocional há muito Sim. tempo, né? Você Sim. não está tratando só a alimentação, você está tratando você como um todo. Porque isso que é importante que as pessoas precisam saber. Estado Se tratar vibratório. Sim. como um todo, não, só vou olhar para o corpo físico, ou só vou olhar para o emocional, ou só vou... Não, é tudo, né? E isso é perfeito. muito importante. Que a gente pode estar numa fase que nada do que entra pode nos afetar. Porque a gente está vibrando em confiança, está numa fase boa. São sacrifícios aqui e ali, você tem que comer rapidinho para seguir. Aquilo lá só vai te nutrir, não vai te fazer mal, não vai te intoxicar. Então, quando você está com o foco em o estado vibratório, criativo, de alegria, está bem elevado, não tem nada que você pode pode até derrubar. comer rápido, mas vai Né? digerir Vai super digerir bem. bem, ainda falando, né? Eu vou comer essa folha de alface e ela vai me nutrir até a janta. Ou eu vou comer isso aqui e vou passar mal. Eu vou comer isso aqui e vou passar mal. Eu não devia estar Exatamente, que já comendo tá- isso, eu vou passar mal. Então, esse estado de programação também, de autodescoberta, de autorressignificação, faz parte também. Por que antigamente era super sensível e hoje está um pouquinho menos, né? A gente diz que na vida passada rogou praga na vaca da vizinha, daí nessa veio com o karma. Nada que tenha a ver. Justo. Você sabe que eu tive uma senhora que ela falou pra mim que ela não, dependendo assim do dia, se ela comer um pedaço de carne, ela sente o cheiro e ela não consegue comer da vaca. Porque ela falou, daí ela estava conversando comigo e eu perguntei o que tinha acontecido. E ela falou assim, sabe que é desde quando eu era pequena, porque ela tirava leite. E um dia, não sei, e daí tinha cheiro, né? Imagina, ela ia lá e não sei o que foi que aconteceu com ela e com a vaca, enfim, que toda vez, depois, assim, que ela ia comer um pedaço, ela sentia cheiro. Ela falou assim, hoje em dia já não é mais tanto, mas dependendo do dia... E ela já Olha a sente aquele memória, né? cheiro, sabe? Memória. Dela, ela falou assim, eu não consigo comer. E dela falou assim, se eu falo pra alguém, ai, capaz mesmo. Eu falei, não é capaz mesmo. Eu falei pra ela, pode falar sim, porque é verdade. São as memórias também, né? Sim, olfativa, é memória olfativa. Imagina, o olfato gravou
E agora, E devia ter algum marco emocional forte ali também, Provavelmente, um carinho grande pelo animal, alguma coisa assim que também... Ou não, né? Chateada que tem que acordar cedo, tirar pequena, leite. novinha. Pequena, é. Ou tudo isso, culpa de que pode você, vaquinha. ser, Me é. desculpe, mas você me dá o leite, mas mesmo Ou assim. isso, exatamente. Uhum. Quais são as outras alergias que a gente hoje em dia está conseguindo classificar? Primeiramente, o ovo. Né? Que doido, é um boom. Depois do glúten, do leite, glúten, vem o ovo. O ovo, Impressionada. mas ele vai afetar mais crianças. Maior número de pessoas que têm essa alergia ao ovo é as crianças. Pode afetar alguns adultos. Hoje em dia, tem alguns clientes que compram porque tem essa restrição. Mas não tinham antes e agora descobriram. Aham. Conforme foram fazendo os testes de retirada e cuidando, descobriram a alergia ao ovo. Mas as crianças, quando elas começam a introdução alimentar, elas começam a apresentar as alergias. Às vezes consumindo ovo frito ou cozido. E aí vai de fazer a retirada, né? Até de 2 a 6 anos tem a cura, né? Sim. Que passa por aquele E processo. qual que é o sintoma mais comum dessa alergia ao ovo que a gente vê nas crianças? Que você consegue falar sobre eles? Então, tem algumas crianças que têm feridas na boca. Feridas, como se fosse Feridas, uma herpes aham, zoster, né? na boca. Nossa, Uhum. sim. E também Pescoço. na pele, Dermatite, aham, né? tipo É uma dermatite. dermatite. Uhum. E aí algumas crianças fecham, né, a garganta também. Que é o mais Nossa, que perigoso. perigo. Né? Aham, Não é que a mais dermatite não perigoso. seja horrível, né? Mas Sim, Aham. claro, mas mais o perigoso fechar é Sim, então Choque anafilático, isso. né? Uhum. Então eu tenho a primeira cliente minha do sem ovo, a filha dela se curou com 2 anos. Ai, que bom. Sim. Daí ela consumia, né? Pegava algumas coisas para ajudar, porque ela falou que em casa ela conseguia controlar. Ela falou que teve uma vez que ela foi tomar uma água, ela estava comendo pão com ovo, a filha dela já sabia que não podia comer, né? Mas ela foi tomar uma água, largou e a filha veio e tomou água. Na hora que ela Mesmo? tomou água já começou. Caraca, Ficar. é instantâneo. É muito delicado. Então, assim, na questão da produção, eu sempre faço as produções dos sem ovos antes, ou depois que eu termino tudo, aí eu faço. Tipo, eu deixo separado para não haver essa contaminação. Porque daí a gente consegue, não é igual o glúten. Sim, né? Porque daí Aham. você Tá, consegue e o que tirar, né? existe no teu cardápio que é sem ovo? Sem ovo, dá pra gente fazer bolo de cenoura, ou bolo de banana, Meu Deus. dá pra fazer biscoito, dá pra fazer pão, O brigadeiro. bisnaguinha, a gente consegue fazer. É, o brigadeiro. Dá pra fazer brigadeiro. Que a criança, né, aham. uma Dá pra fazer coisinha. bolo de baunilha, bolo de cacau. Bolo de ninho. O que você usa De para ninho, não. substituir o ovo? O ovo depende da massa. Às vezes a gente só hidrata com água mesmo, Aham. a massa. E daí depende do mix de farinhas que você utiliza. Uhum. Hoje eu fiz um bolo de laranja. Então, o que vai dar ali e ajudar é a laranja, é o açúcar. Daí, sem açúcar a gente não consegue fazer, né? Tá. Então, vai ser ali a laranja, o açúcar, a gordura, né? E aí, o mix de farinhas. Daí, a gente consegue dar estrutura para ele. Ah, vou fazer uma torta salgada. Eu preciso da base da linhaça para dar aquela liga. Sabe que a maioria muitos países europeus não tem a base do alimento deles, o ovo, porque é inverno, não tem como ter o animal, não tem como ter o ovo. Só para dar uma dica, né? Dá uma pesquisadinha nessa culinária internacional que você vai acabar achando soluções como essa do grão de bico, que a gente vê bastante na Arábia, na Turquia. Então, essas coisas assim, lá fora eles já inventaram alguma coisa, vão se comunicando. Eu fiz um curso agora, estou finalizando ele. Ela utiliza muito a base de batatas, de arroz, batata cará, batatinha inglesa. Então, ela utiliza essas bases para fazer o brigadeiro, para fazer o bolo, para fazer cobertura, né, dos Batata bolos doce, também. interessante. Utiliza. Ao grão de bico também. Então, tem muitas opções. Tá, número 1 é a de ovo. Depois, da lista de alergias. Nós temos também amendoim, Que dó. Que triste. nozes, Sim. Olha, Ai, que viu? dó. Aí, ó. nozes. Que E é também Rogou praga na árvore do vizinho. e temos vida o passada. soja. E temos o soja também. Então, esses
eles são, mesmo em pequena quantidade, ele pode causar uma reação. Ah, mas tem uma lista a mais que isso. Tem o camarão. viu? Tem, daí vixe, sim, né? carne de Aí porco. que entra a questão da sensibilidade nas pessoas. Todo mundo tem uma sensibilidade. Às vezes é o brócolis, a batatinha, O o alho. feijão, a pimenta. Então, aí vai da pessoa lidar com aquilo, né? É. Sim. Tipo, porque se você for fazer aquele exame que parece mais de não sei quantas alergias... Nossa, vai ter várias, né? você sempre vai ter alguma coisa, mas daí você lida com aquilo, né? Sim, sim. É tipo que nem o meu caso. Eu lido com o leite. Uhum. Porque eu sei que o que vai me causar. Eu não vou ter o problema de, me dá uma diarreia ou o vômito, essas coisas assim, né? Mas eu sei lidar com aquilo. Só que daí eu escolho, vale a pena essa comida? Tem que valer muito a pena. Sim, Aham. claro. Tem que valer muito a pena. Aham. Mas esse negócio que o leite também, agora já não é mais o leite que a gente tomava antes, né? É um leite que fica lá na prateleira, tipo, meses e meses e meses. Cara, verdade, se eu né? tiro, Mais pego o um. leite da vaca, coloco lá, Uhum. sei lá, 3 horas já era, né? Tem muito conservantes, né? É. Muita coisa, né? Aí também eu acho que também pode ter alterado ainda mais esse Mas negócio normalmente quem é intolerante, quem tem ou quem tem a alergia com o próprio leite da vaca dá uma reação bem forte. É pior também. ainda, né? Aham. Por causa da lactose, Sim. isso, né? Sim, daí Porque a questão... É que é a proteína do leite, no caso. Sim, da né? lactose sem lactose. Sim. A questão ali dos alimentos zero lactose, ele tem a enzima da lactase. Então, se a pessoa é intolerante à lactose e consome ali, Tá ok. tem a enzima, ok. Agora, se a pessoa às vezes é sensível ou tem a alergia ali à proteína do leite, aí já dá as reações, né? Não Então, adianta aí- ser só o zero. Daí Não, pode tem que ser ter, totalmente tem que ser sem vegano leite. mesmo. Isso, tem que ser totalmente sem leite. Aí você parte para a parte dos leites de amêndoas, de aveia, De coco. Que são de bem coco. gostosos Aham, também, são né? gostosos. Aí eu trabalho com pastas, né? Eu compro, né, já o pote grande de pasta de castanha, pasta de aveia. E aí eu acabo utilizando eles para fazer o creme de leite, para fazer o leite, para fazer um brigadeiro. Aí quando chega a mãe, Andressa, eu preciso de um bolo sem ovos, sem leite, sem glúten, sem açúcar, Sem vida. sem castanhas. Pega Eu uma fa- melancia, corta E no daí, tipo formato de um assim, eu ovo falo, deixa eu só no pensar bolo. um pouquinho. Isso, Deixa- pega uma melancia. Quando chega num caso de muita retirada de ingredientes, a gente fica muito sem opções. Uhum. Faz de frutas, tá, Aham, mãe? Faz um bolo de melancia com um Vamos monte fazer de... salada de fruta, então? Mas porque eu Mas você teve um consegue. dia que É eu cheguei, complicado. teve um dia que eu cheguei para uma mãe e falei bem assim: "Você já pensou em fazer uma terapia? É. Tipo, para ver se não tem alguma coisa a mais, porque você já retirou tanta coisa, né, Dessa criança, dele. imagina. Vocês estão sofrendo também, que não sabem mais o que fazem, o que está acontecendo, qual que é o próximo passo, porque ela falou que ele estava dando reação à mandioca. Eu falei, Meu Deus, então, daí... que daí eu utilizo o polvilho, a fécula, então já não tem muitas opções, né? Eu falei, vamos ver, talvez, uma terapia, se você acredita, né? Eu falei, eu indico, porque pode ajudar. Sim. Se Sempre você ajuda. acredita, Nossa, né? Não, e até Você justamente acreditando por ou isso, não, né? vai fluir. Para não ter tanta restrição assim. Sim. Porque aí, imagina, já é difícil um ou dois, assim, que sejam maiores, né? Tipo, que nem É uma... que tende, né? Tende a ir amadurecendo o processo Sim. digestório. Com a terapia, a tolerância vai sendo ajustada. Sim. Não tem, com o tempo, né? Porque é difícil. Nossa, você vai enclausurar a criança e ela nunca mais vai comer mais nada. Aí fica, parece que mais resistente. É aí quando começa a ter mais resistência ao alimento. Porque quanto mais você vai botando na bolha, mais... Ai, que Sim. dó, É né? a mesma coisa do colocar na terra para criar imunidade. É a mesma coisa no processo E eu alimentar. acredito muito na questão também do que você deseja ali, né? Do que você fala. Então, você tem, você não pode comer, você pode dar isso. Você já Então, tá realmente você vai programando. dar. Então, você realmente vai ficar mal. E toda vez que eu comia, eu falava assim, não tenho nada, não vai dar nada. Tipo, Como as terapias podem, por exemplo, um processo da acupuntura, né? Às vezes a pessoa já está assim com os meridianos de energia, o órgão está em colapso. Sim. E aí a gente trabalha esse órgão, esse rim, esse fígado, esse baço, esse estômago, a gente trabalha isso, traz uma bateria nova para essa pessoa poder trazer o processo digestório não tão ácido e alcalinizando com outras sabedorias, com outros estilos de vida, com outras abordagens, como na agulha, como na micro.
Então, é claro que o alimento, quando uma mãe está muito assustada, essa programação é um alimento. A mãe ama essa criança. Sim. Eu entendo que eu quero, né? Eu falo isso, falei isso para o Pedro por anos, meu filho. Nós vamos ter que ir substituindo e tal, por causa da lactose em si. Mas é porque você é importante, a gente vai achar opções. Sim. Exato. Porém, ameaçar, colocar aquela coisa, como foi na pandemia, as crianças passaram por tudo aquilo e agora a gente vê, eu vejo em consultório muito disso ainda. Por isso que eu fico feliz de escutar você dizendo que às vezes vamos olhar de uma maneira terapêutica um pouquinho sim. mais ampla, mais holística, né? Porque realmente é algo que está já naquele medo, aquela coisa virou já uma viseira, né? Sim. E daqui a pouco só falta morrer, porque para a vida, né, para nossa própria vida, a gente, para fazer o bebê vir para o seio materno, a primeira vez que ele se alimenta, ele sente prazer. Né? A gente, quando está com alguma ansiedade, come algo, a gente sente prazer. Então, o prazer, ele é além só do alimento, ele também é do conforto, ele também é da coisa de que você está sendo incluído, energizado, né, nutrido. E a nutrição não é só no garfo e na faca. Tem muito isso que os processos de conversa também fazem, né? Mas e eu sempre falo, assim, para as pessoas, que às vezes que eu tenho um pouco mais de intimidade também, porque é a pessoa que às vezes a gente não conhece, né? Mas a gente sempre fala, porque eu vi que no meu caso, de eu fazendo as terapias, de eu vendo para esse lado, né? Por que da intolerância? O que eu não tolerei, né? Por que aconteceu isso? E do cuidar também, tipo, vamos retirar, vamos dar um tempo para o corpo. Se ele está inflamado, dá um tempo, faz o teste, retira. Às vezes as pessoas acham que sempre é o glúten. Sempre é o glúten. Às vezes não é. É uma surpresa, às é vezes. outra coisa. Até quando eu fui fazer o meu exame, porque eu falei assim, eu estava muito ruim, assim, né, com as reações. Falei, mas eu acho que é o glúten, não pode ser. Porque eu comecei a comer bem por causa da questão do glúten, né? Fui fazer, era intolerância à lactose. Só que não era intolerância à lactose que eu poderia tomar enzima e ficar bem, que o meu corpo ia digerir aquilo, né? Aí eu fui começar a retirar, daí eu fiquei um tempão sem, daí quando eu fui começar a consumir de novo, o corpo já estava mais de boa, já começava... Mas eu acho que a gente foi intoxicado, É, né? mas Durante a vida, é um assim, detox, com essa né? alimentação. As pessoas que fazem, a grande maioria esquisita. fala que sente diferença no corpo, que dá aquela... Muita. E o desinchar não é porque é inflamatório. Mas sabe qual que é outra coisa também? É que daí a gente, se for ver o histórico, se você comer a comida de verdade, ele não vai ser inflamatório. Exato. Se você comer a comida de antigamente, que era arroz, feijão, carninha, salada, legumes. Leguminosas, tudo isso aí. Para que o lanchinho ser Exato. assim? Para a gente poder conservar mais tempo, né? Porque é mais prático eu deixar uma coisa assada que vai durar 2 dias conservado. Mas hoje a gente tem geladeira, né? Hoje está pior, porque a gente tira do freezer, põe na air fryer. Ou põe no micro-ondas. Ou põe no micro-ondas. Não é jeito, mas a gente vê isso muito, né? Então, é essa agressão que vão acontecendo por muito tempo. E, às vezes, até a gente cresceu com o ambiente da macarronada. A gente cresceu com uma farinha que antigamente era mais integral e, devagarinho, ela foi ficando mais industrial para trazer grande escala, para poder realmente alimentar o mundo. Mas eu não sei até que ponto ela continuou natural. Né? Porque essa enzima, ela se destaca como se fosse uma pedra, ela não morre, você não consegue nem assando destruir ela. Nem o forno destrói a enzima do glúten. Ela é alienígena, ela não é daqui. Certeza. Só pode. E todos os seus insumos, tudo você compra fora daqui, você foi até os lugares, você pesquisou. Como é que foi, assim? Sim. Porque tem que confiar, né? Sim. Da questão das farinhas, tem 2 lugares que eu sempre comprei e que eu confio. Eu sempre pergunto, né? Porque eles falam, tem algumas coisas que tem glúten, que tem soja. Então, a gente precisa, às vezes a pessoa chega com a alergia ao soja, a gente tem que saber que se pode ter contaminação ali do soja. E aí, hoje em dia, a gente já consegue comprar muitas coisas sem glúten. Então, eu opto sempre por ser sem glúten. Compro o grão de bico a farinha de grão de bico sem glúten, a farinha de aveia sem glúten. Então, já os outros demais, a maioria deles são farinha de arroz, polvilho, a fécula. E o chocolate. O chocolate também. Tanto as farinhas
de fora, o chocolate também. Então, é tudo bem pensado para que continue com a qualidade, com o sabor, para que venha gostoso, né? Para sair gostoso. E que seja seguro, né? Por exemplo, o chocolate, ele é totalmente sem leite, ele é vegano. Tem as opções dele que é sem açúcar, que daí tem os adoçantes naturais. Então, a gente pensa todo nesse cuidado aí. Ai, que delícia. O realmente teu muito bom. cacau puro, ele é vegano. Eu acho que isso é um pouco redundante, mas faz sentido, porque O cacau, É que o o cacau é o cacau mesmo, né? pó, O cacau é o- beleza. é Mas o vegano. chocolate, porque Sim. o chocolate normal vai leite, vai né? leite, vai. Sim. E aí eles utilizam daí o leite em pó vegano, né? Porque tem essa também. Tem o leite em pó de coco, que se você não cuidar, ele pode ter misturado leite. Ah, Então é. tem mais isso É um ainda. pó, gente. É um pó, vai fazer Aham. como, É. né? É. Daí, quando eu vou pedir, tem a opção de comprar o leite de coco em pó normal e o leite de Gente. coco em pó vegano. Porque daí você tem que cuidar isso também. Sim, nossa, é muito Aham, cuidado que tem que ter, aham. realmente. Eu sempre quis saber do que era o leite em pó vegano. Ele não é de coco, então? É de coco, aham. E tem gosto de coco. Muito gosto de coco, é bem Ai, que residual. delícia. Uhum. Eu vou fazer um brigadeiro para Ai, vocês. gente, ele é pra vocês chocolate, experimentarem. ele fica chocolate com Bolo coco. prestígio. Eu adoro prestígio, Aham. então não tem erro, né? Aham. Ela Só falou pra que quem ia não gosta de fazer um coco brigadeirinho. mesmo. Não, pode fazer um bolo prestígio. O brigadeiro tá junto do bolo. Sem a farinha de amêndoas pra gente testar e com... E outra com Chocolate e coco. com 2 bolos prestígio. Esse é com farinha de amêndoas e esse é sem. Esse é sem. Uhum. Me Esse é diga se tem abacaxi aí ou não. É muito legal, porque eu sinto que fica reagindo na minha língua Aham. por alguns minutos depois, como se fosse uma chia estourando depois. Aham. É, Pode eu ser, como- mas pode ser a fermentação da própria farinha. É, Da claro. farinha, porque a farinha de amêndoas ela é uma das que fermentam rápido também, né? E Então ela pode reage. ser. Ela reage. E eu sou muito Mas, sensível, eu sinto. mas eu sinto também quando eu como, tipo, amêndoas ou como nozes, sabe? Eu sinto esse negocinho também na minha língua. Mas assim. a questão da sensibilidade às castanhas tem bastante gente. Eu não tenho. ai, que bom. Amendoim, Nem nozes, eu fiz um pistache, acordo. Nossa castanha de caju, Senhora. pará. Fiz um Aham. acordo encarnatório. Eu não vou. Porque elas são mais nenhuma gordurosas alergia. também, São. né? E Imagina, daí eu ainda acho mais que a meu fígado- amendoim, minha pistache, vesícula essas já- coisas maravilhosas. Ai, querida, comeu. Vai ter um nome. Chegou o seu momento. Viu, Andressa? E quais são teus projetos pro ano que vem? Pro ano que vem? Ai, a gente sempre tem vários, né? Porque tu leva tanto bem, tu leva tanto conhecimento, tanto alívio para as pessoas, e isso tem que te encorajar, isso tem que ser para você. Porque a gente percebe que é um propósito, né? Fazer o bem, trazer luz. Ela chega sempre feliz, alegre, é muito gostoso. E ainda chega com comida. Sempre. Por isso que a gente come e fica feliz. Se ela fosse uma pessoa chateada, a gente ia comer e ia ficar chateada É também. tipo Mas a comprar gente está sempre os feliz. ovos da Principalmente ilha, nessa são ovos- parte. Ovos de galinha feliz. Você quer ovos de galinha que recebe reiki e tal. Mas quais são os teus projetos? Você pensa em mergulhar mais nas câmeras, nos projetos de internet, ter um TikTok, ter um canal do YouTube, trabalhar um pouco conteúdos. Porque é luz, você sabe que é. Sim. Sabe que esse ano teve muitas mães, que nem você estava falando antes, a mãe que quer aprender a fazer para o filho, porque vê aquela criança que não pode comer. E é uma coisa que, se ela for comprar direto, às vezes se torna um pouco pesado para ela, né? Então, ela quer aprender a fazer em casa. quando E é às vezes nem alérgico, é é o teu uma- dia da produção. E eu queria fazer pro meu filho hoje, né? Tipo, Exatamente. Tem isso também. Exato. Então, eu sempre falo, a criança me pega mais no meu coração. Porque a gente sabe lidar. Nós, adultos, sabemos lidar. A gente sabe fazer alguma outra coisa. Mas a criança, ela tem vontade. Sim. Ela tem curiosidade, ela quer comer. Hoje até a minha amiga falando que a filha dela, quando não podia comer leite e ovos, assim, quando ela ia nas festinhas, era bebezinho, ela não ligava. Mas agora... Hoje em dia, agora, ela falou, agora ela, com mais de um ano, ela Ai, ai. quer experimentar a mesma Claro, coisa que o dó, adulto. meu Deus. Daí ela falou que só que agora ela conseguiu, tá curada do ovo, do leite, ela consegue, Nossa, agora que consegue benção. dar outras coisas, né? Ela só vai evitar o açúcar. Mas as crianças me pegam nessa questão, de que a mãe chega e fala,
não pode comer. E eu queria alguma coisa diferente. Eu queria fazer um pão, eu queria fazer um bolo. Então, a ideia inicial que eu tive foi passar uma consultoria, um curso, um atendimento personalizado para essa mãe. Para ela vir até ali, para aprender, ou ir até ela, para ver o que ela tem, que ela consegue produzir. Ai, que Até Então, porque, fazer- até sentir a ia levar ela no necessidade mercado daquela comigo. mãe. Não, Então, mas é que eu digo ia assim, ó, falar isso, eu eu precisava penso comprar assim, os seus insumos. Eu não sei nem é comprar. caro os insumos, então Sim. se torna caro, tipo, para uma mãe comprar, por exemplo, para ter para a semana para criança, às Sim. vezes um biscoito, às vezes um bolinho, uma coisa ou outra, ou aquele bolo mais bonito de aniversário, é uma coisa, ela encomendar. Agora, às vezes, para a semana, para ter sempre alguma coisinha, porque a gente sempre tem alguma coisinha para criança comer em casa. Sim. Então, para ela, eu acredito que seja mais nesse sentido. Ela quer ter uma coisinha gostosa, diferente, mas fica culpa, pesado né? para comprar É. sempre. Sim. Mas, ao mesmo tempo, ela poderia fazer, às vezes, um pãozinho de queijo, fazer alguma coisinha diferente para ter aquilo para entregar para a criança. Mas, às vezes, não dá o ponto, não Sim. consegue. Não, Fica é duro, difícil. se você Fica tacar duro, na dá para parede, você tacar na quebra a criança em vez parede. de deixar a criança comer, quebra o dedo da criança. Não dá. Isso Então, acontece. Ai, que legal. Pois é. E daí, além disso, além da procura das mães querer fazer para as crianças, tem a parte de que existem alguns lugares que querem oferecer coisas diferentes para o hóspede, né? Exato. Para a pessoa que vai lá. Agora, início do ano, eu fui para a Ilha do Mel. E aí fiquei numa pousada lá que ela é bem natural. Faz bastante coisa, assim, mais caseira. Ela mesmo que comanda a pousada dela, que ela está ali, que ela mora ali. E ela chegou para mim e falou assim, Andressa, eu quero que você volte aqui e passe uma consultoria para a cozinha. Para eles fazerem algumas coisas, para às vezes a pessoa chega aqui e não pode comer o ovo, não pode comer o leite. E daí eu fiquei com aquele negócio assim, será? Nossa, super Ela vai é. viajar ao Brasil Exato. a partir de se 2026. você quer conhecer um hotel acolhedor, a Andressa vai saber te indicar, porque lá você, além de tudo, a pessoa Atenção, faz uma comida que você possa comer. restaurantes, hotéis, Pousadas. pousadas. Só que aí acaba que a gente precisa estruturar uma coisa, né? A gente precisa pensar em algo. A gente não consegue abraçar o mundo, né? Sim. Eu quero começar atendendo, tipo, que nem as mães, essas pessoas assim, para daí depois pegar uma experiência para ir subir de nível, né? Eu acho que é isso que funciona, né? Degrau Muito por legal. degrau. Você está anunciando, mães, uma semana de aula comigo, Olha. 3 tardes na minha casa, aulas presenciais. Sabe o que a Daia deu de sugestão esses dias? A gente jantando, ela falou assim, Andressa, por que a gente não faz a noite do vinho, do espumante e do bolo de cenoura? Você ensinar a gente a fazer bolo de cenoura? Eu falei, gente, olha! Gente, eu meia taça já era, vou pra Nárnia, nunca vou aprender. Vai levar o miojo, eu, né? 3 minutos. Nós duas, abraçadinhas, assim, ó. Eu falei, olha a ideia dela. Assim, Uma porque ótima ideia, isso daí é para quem é jovem. Eu tô falando Exato. das mães que estão com o filho na Exato. escola de tarde. Quem está com o filho na escola de tarde, às vezes pode, né? Ter Sim. 3 aulas, 2. Estou dando uma ideia, enfim. Mas as pessoas podem te cutucar, podem te chamar. Você já tem assim uma ideia de valor, porque é importante você se valorizar Sim, nisso também, sim. sabe? Porque é teu tempo, é a Sim, tua experiência, é a com tua certeza. pesquisa, né? Então isso é importante que as pessoas vão, quem sabe, tá te chamando. E aí é uma coisa legal de a gente compartilhar, né? Porém, é uma profissão também. Sim, E aí você tem que olhar para isso, tá, amiga? sim. Estou olhando. Já fiz- está, né? aqui. já estou olhando, já fiz umas terapias aí para ver o que às vezes impede a gente de dar o próximo passo. Porque a gente sempre tem dúvidas, né? Claro. Tipo, o quanto que é o meu valor, o que conteúdo que a pessoa quer aprender. A gente sempre fica cheio de dúvidas, né? Sim. Então, e eu gosto eu sou uma pessoa de listas, né? Eu faço lista, eu planejo, eu faço meu roteirozinho. Então, mas isso é importante. isso acho que acaba dando mais confiança também. Ou Então, atrasa tudo, né? Vamos meu lá, Deus. né? Oh, meu Deus! Mas assim, ó, a mãe já chegou, já te chamou, já conversa com ela, já pergunta o que seria a necessidade dela. Porque às vezes a necessidade dela seria tipo um bolo comum, É uma coisa Aham. simples, uma né? torta ela, salgada, um ela não salgado. quer nem a teoria, né? Ela quer só a não. prática. É, Como que eu exato. faço, Andressa? É. Nós vamos, aí você faz a aula, que é ir à compra. Uhum. Então, nós vamos ir comprar. Às vezes vai lá e compra. A necessidade dela é 3 coisas que ela gostaria de fazer toda semana e que fica muito pesado para ela toda semana consumir. Você coloca lá, vai lá,
faz a compra lá para aquilo e depois ensina ela a fazer que fique gostoso. Pronto, dali um tempo ela quer tal coisa, tá, é tanto, Que é às vezes assim, assim, ó, a dica é vezes tão boa, às vezes é receitas. tão boba. Essa marca não, essa marca. essa Ó, daqui não vai dar liga. Esse tipo de forma, não. Uhum. Esse tem coisa que a gente não aprende sozinha, Sim. entendeu? O Isso, forno, o legal, né? isso que eu ia falar, o legal de ir na casa é isso também, porque às vezes você deu tudo, entendeu? Mas o forno não é um Sim. bom forno, entendeu? Mas é igual as receitas da internet, você digita no YouTube e você encontra diversas. TikTok, se você digitar olha lá o que você quer, ele te entrega. Só que o que você tem, né? O forno que você tem, o utensílio que você... Importa. É A forma que claro. você tem Sim, importa. Exatamente. Olha Teu aí, ó. estado, né? Coloca Amor, todas jogar essas amor. dicas na lista. Nessa sua Andressa. lista mágica. Então, estamos aos 45 do segundo tempo. Ó. Faltando 4 para dar 1 hora, mas ainda tem tempo. Aham. O que é saúde para você? Saúde para mim, Hum? olha, eu sou uma pessoa bem ativa, né? Então, saúde para mim é questão de cuidar alimentação mental, porque não adianta você só treinar e se alimentar bem e não cuidar da cabeça, né? Justo. Eu acho isso muito importante. Eu acho que acaba sendo parte de você cuidar. É dormir bem, é se alimentar bem, é treinar, é fazer terapia. Eu acho que isso faz parte. Justíssimo. Maravilha. Inclusive, a sua personal maravilhosa esteve aqui conosco no dia 13. Uhum. Foi Não, maravilhoso. olha, a minha personal hoje eu fiz treino novo, eu tô todo roxo aqui, assim, ó. Hoje. Longevidade, não Exato. inflamada, essa mulher vai longe, né? Hum. Muito obrigada, Andressa. Ai, Você tem obrigada. alguma Foi dica, maravilhoso. uma parte final para compartilhar, para falar para as pessoas? Pode dar aí sua palavra final. Ai, me pegou de surpresa. Eu acho que é isso. É você cuidar. Por mais que a gente fale, né, vai fazer terapia, cuide, né, da alimentação, não é frescura. Você Não ter é. a alergia, a sensibilidade, a intolerância, não é frescura. Você precisa cuidar, mas você precisa ver o que aquilo está te causando. Então, o nosso corpo, ele responde. Se tu tá querendo pagar o preço, né? Então, se olha mais, se prioriza mais, pensa em você. É importante isso. Depois dessa. O diagnóstico não determina nada. gente. Não é uma pessoa que está sentada falando isso, a gente vê ela agindo para ela Exato. poder dizer isso no dia a dia dela. Então segue a Andressa aí da Comer Bem, né? Que ela o ano que vem vai lançar novidades. Mas já tem vários vídeos que ela explica sobre sobre a alergia, sobre a intolerância, sobre várias. Quem segue ela, eu já vi vários. Gratidão, Andressa, por ter Obrigada. aceitado novamente o nosso convite. E é isso. Beijão, galera. Até semana que vem. Fiquem todos com Deus. Tchau.